esse relato aí do Lucas, esse levantamento, é mais um argumento aqui para a entrevista importante que você acompanha a partir de agora aqui no Expresso CNN. A gente segue falando sobre essa tragédia toda, mas vamos olhar para o cenário como um todo, né, no geral. Vamos conversar agora com o professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, o Pedro Cortes. Pedro, boa noite, bem-vindo ao Expresso. Mona Lisa falando, você me ouve bem? Sim, Mona Lisa, boa noite a você e a todos que nos acompanham pela CNN. O relato do Pedro para a gente é absolutamente chocante, né? Desde 2017, então, a Prefeitura de Petrópolis sabia que quase 20% da área ali da cidade são de alto risco. Então é isso, né? As autoridades estão falando sobre o volume descomunal de chuva, estão falando também sobre a não previsibilidade daquela quantidade de água. Mas isso, com esse levantamento, com esse relato, isso não isenta o poder público de jeito nenhum, né, Pedro? Quero te ouvir. De maneira alguma, Mona Lisa, esse é um desastre anunciado. Uma semana antes dessas chuvas, já se sabia que essa região teria chuvas intensas, não necessariamente nesse volume, foi um volume surpreendente, mas medidas emergenciais já poderiam ter sido tomadas em função exatamente desse levantamento que o Lucas apresentou, com 18% da área do município em situação de risco só na região central, 15 mil residências, né, em situação de risco. Então, já havia um conhecimento a respeito do que estava acontecendo e poderiam ter sido tomadas algumas medidas emergenciais, né, para a remoção dessas populações nas áreas de risco, mas infelizmente isso não foi feito. E como vocês bem colocaram, também não foi feito nenhuma obra, né, que pudesse reduzir esses riscos, como citado na matéria, né, desassoreamento de rios, contenção de encostas, reflorestamento, absolutamente nada disso foi feito. Então, é muito fácil o poder público vir agora e colocar a culpa no volume de chuva, mas se medidas tivessem sido tomadas há 5 anos, né, em 2017, Sim. muitas dessas vítimas estariam vivas, muito da perda material teria sido evitada e a situação seria totalmente outra. Eu acredito que a falta de resposta da prefeitura seja exatamente porque a prefeitura não tem o que dizer, né? Diante de tudo que aconteceu e diante do que deixou de ser feito, nós temos aí, né, uma situação perfeita, o desastre perfeito. Bastava aí uma ocorrência de chuvas intensas, o que acabou infelizmente acontecendo esta semana. E, muito importante, né, que a chuva continua acontecendo. Sim. E a espessura do solo ali é pequena, ou seja, a capacidade de absorção do solo, né, dessa nova água é muito baixa e novos deslizamentos estão acontecendo, como aconteceu, por exemplo, hoje à tarde. Sim, Pedro, tenho vários questionamentos, mas vamos fazer essa entrevista então num bate-bola com você e também com o Leandro Rezende, o nosso analista do Rio de Janeiro, que sim está debruçado sobre essa questão toda, estudando essa tragédia, não de hoje, né, há muito tempo. Leandro, boa noite, bem-vindo. Chega na conversa também, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Boa noite para você. Boa noite, professor Pedro. Obrigado por estar conversando conosco. Uma das perguntas que eu queria fazer de respeito ao Morro da Oficina, um local que está sendo alvo de muitas buscas lá em Petrópolis e que tem um histórico de ocupação irregular. Eu queria perguntar para o senhor de que modo que o poder público e de que modo que a sociedade precisa olhar para esse tema da ocupação irregular do solo, porque não é algo restrito a pessoas pobres, tem também pessoas ricas fazendo isso. Queria entender com o senhor qual o impacto que isso tem sobre o meio ambiente, como isso contribui para tragédias desse tipo que a gente está vendo em Petrópolis, professor. Veja bem, Leandro, nós temos aí duas situações. No caso das pessoas pobres, elas ocupam essas áreas exatamente por falta de opção, né? Eu acredito que ninguém vai para uma área de risco com construções frágeis deliberadamente. Então, para que isso não acontecesse mais, para que essas populações pudessem ser retiradas dessas áreas, é necessária uma política habitacional para que o governo possa oferecer habitações dignas
para essas pessoas, e aí há algumas formas, dependendo um pouco da situação do município. A ocupação de imóveis que estejam desocupados, estejam desativados, a oferta de um aluguel emergencial ou mesmo a construção de residências, né, para que essas pessoas possam mudar. Em relação às pessoas ricas, elas têm a opção de não ocupar essas áreas e aí cabe ao poder público exatamente retirar essas pessoas porque elas teriam condição de se mudar para outras áreas. O grande problema é que a ocupação de encostas, principalmente nessas áreas onde a declividade é muito alta, isso é de altíssimo risco, porque normalmente a profundidade de solo ela é baixa e logo abaixo do solo nós já temos uma face rochosa por onde esse solo pode facilmente deslizar. Então, esse tipo de ocupação, além de ser proibido, né, deveria ser objeto de ação direta do poder público. Agora, nada disso foi feito, como a gente pôde constatar. Sim, Pedro, nós ouvimos hoje no relato também do Pedro Durão, nosso repórter que está lá na região serrana do Rio de Janeiro, a informação das 14 sirenes, né? Que sim, a Defesa Civil acionou diversas vezes ali pela chuva forte que caiu especialmente no fim da tarde. No ao vivo do Pedro e da equipe, ele também mostrou ali no alto do morro, né, luzes acesas à noite em residências, em locais que são considerados de risco, ou seja, essa tragédia que já matou 117 pessoas pode ficar ainda pior e nem me refiro ao trabalho de buscas, né? Tô me referindo à situação de agora. Como enfrentar essa situação? Porque pelo relato e pela imagem ali, é terra arrasada. As autoridades estão tomando as suas providências, está tendo ajuda, por exemplo, do governo de São Paulo, mandando bombeiros, cães farejadores. Mas a gente vê ali a situação toda num nível de fragilidade absolutamente assustador. Mona Lisa, recentemente, né, eu estava pensando a respeito desse tipo de ocorrência, porque eu participei, quando vocês cobriram o terremoto na Turquia e na Grécia, Sim. Em outubro de 2020, eu participei da cobertura e eu estava comparando qual das situações era pior, a de um terremoto ou essa situação na Serra do Rio de Janeiro. E eu concluo que essa situação ela é muito pior porque ela é uma situação que permanece em função, inclusive, da ocorrência de novas chuvas e da dificuldade em remover essas pessoas que ainda estão em situação de risco. Deveria ter aí uma ação forte do poder público de retirar essas pessoas, conforme a reportagem apontou, para evitar que essas pessoas venham a morrer, porque novos deslizamentos eles poderão acontecer em função dessas chuvas, né? A previsão é de que nós vamos ter um aumento das chuvas agora no final de semana. Quer dizer, infelizmente, essa tragédia ela pode estar apenas começando. Vamos então retomar o papo. Estávamos conversando com o professor Pedro Cortes sobre toda essa situação em Petrópolis, a dificuldade, né, da gente olhar para essa terra arrasada e conseguir imaginar alguma iniciativa de fato com que isso não se repita, não necessariamente em Petrópolis, né, no Brasil como um todo, professor, porque nós estamos nos últimos meses relatando aqui, estamos narrando, analisando e repercutindo tragédias repetidas, né? E essa não é uma tragédia nova no nosso país. Essa é uma das nossas tragédias recorrentes. É necessária uma política pública nacional para a gente olhar para o déficit habitacional como um todo e também, infelizmente, o que pode ser considerado uma corrupção na fiscalização, uma fragilidade da fiscalização do Brasil de norte a sul quanto à ocupação de territórios perigosos, ilegais. É isso, professor? Sem dúvida, Mona Lisa. Nós temos, infelizmente, uma cultura de reação aos eventos e não uma cultura de prevenção, né? Nós pudemos verificar isso recentemente no que aconteceu na Bahia em dezembro, Minas Gerais em janeiro,
aqui em São Paulo recentemente, na região metropolitana, e infelizmente agora em Petrópolis com toda essa tragédia. O que falta efetivamente é prevenção, e aí isso envolve fiscalização, obras de contenção de encostas, desobstrução, né, desassoreamento de rios, reflorestamento, política habitacional, política social. Infelizmente nada disso é feito. E quando isso não é feito, o custo é muito alto, seja em vidas humanas, seja na perda de patrimônio. Eu fico imaginando quanto tempo a cidade vai levar para se recuperar, para se reerguer. Isso pode levar muito tempo e muitas pessoas terão as suas vidas prejudicadas em definitivo, seja pela perda de familiares, seja pela perda de patrimônio que dificilmente será reposto. Então, as consequências do descaso, né? E aí eu coloco mesmo como descaso, porque a prefeitura estava com um estudo disponível desde 2017, apontando as áreas de risco e o que deveria ter sido feito e nada foi feito, né? O custo desse descaso está aí na nossa frente e, como eu disse, como a chuva continua e a tendência de que ela seja muito intensa no final de semana, nós temos aí a possibilidade de que essa tragédia esteja apenas no começo. Leandro? Professor, de um ponto de vista mais amplo, ontem eu tive uma conversa com Carlos Nobre e ele disse que tragédias desse tipo vão continuar acontecendo porque a gente vive numa espécie de ambiente de negacionismo climático. O que aconteceu em Petrópolis é uma tempestade, mas que ela é agravada pela ação humana. E isso é um argumento que ele usou para falar também do que aconteceu na Bahia nesse ano, em Minas Gerais e também em São Paulo. O senhor partilha dessa visão de que temporais como esses, de grande magnitude, muito concentrados, eles têm uma tendência de acontecer mais daqui para frente, professor? Sem dúvida, essa é uma das previsões do relatório do painel intergovernamental de mudanças climáticas. Em sucessivos anos, ele vem alertando para esse tipo de ocorrência, essa possibilidade no Brasil, onde nós teremos períodos prolongados de estiagem intercalados com períodos de chuvas muito intensas, como vem ocorrendo recentemente, Bahia, Minas, São Paulo e agora na Serra do Rio de Janeiro. Então, infelizmente, as mudanças climáticas, elas impõem uma realidade e nós precisamos aceitar que isso efetivamente está ocorrendo, que isso vai continuar ocorrendo, e esse negacionismo, né, climático, ele faz parte, na verdade, num grande espectro de um negacionismo científico mesmo. A gente vê por parte do governo federal um negacionismo muito grande em relação à saúde, né? Nós acompanhamos aí durante toda a pandemia. Dificilmente alguém do governo federal vai assumir que as mudanças climáticas são uma realidade. Muitas vezes eles falam que isso é um complô internacional e esquecem ou não sabem que os primeiros estudos sobre mudanças climáticas envolvendo gases de efeito estufa são estudos americanos realizados na década de 1970, ou seja, há mais de 50 anos se fala sobre isso. Mas, enfim, o poder público, de maneira geral, nega essas possibilidades, não toma qualquer tipo de providência. São raros os exemplos positivos que nós temos no Brasil a respeito de políticas públicas voltadas à mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, políticas públicas que tenham sido colocadas em prática, né, efetivamente. Há muitos estudos, há muita coisa no papel, mas dificilmente isso sai em benefício da população. E as consequências a gente tem, infelizmente, assistido, não só com essas imagens que estão passando agora, mas com todo esse retrospecto que a gente tem desde o final do ano passado. Sim, professor, os nossos sistemas de alerta, por exemplo, aqueles que funcionam para as comunidades no Rio de Janeiro, eles funcionam até a contento em algumas vezes. Há um sucateamento dos nossos sistemas de alerta ou precisamos de um aprimoramento constante, frequente e que seja eficiente? Precisamos de um aprimoramento, Analisa. As condições climáticas elas estão se tornando muito mais intensas, muito mais agressivas, e esse tipo de monitoramento ele precisa ser ampliado, intensificado, né? Intensificado não só na abrangência geográfica, mas na capacidade de resolução, ou seja, de identificação prematuramente dessas possibilidades. É claro que uma tempestade como essa, por vezes, ela é de difícil previsão, mas os alertas eles são fundamentais
e nós devemos continuar investindo nesse tipo de ação. Vou citar um exemplo positivo, né? O rio Itajaí, em Santa Catarina, era palco de enchentes frequentes no século passado, Sim. e aí os municípios se reuniram e instalaram um sistema de alerta, né, que funciona muito bem, informando se o rio está subindo muito rapidamente ou se ele passou de um determinado valor, o nível passou de um determinado valor. Então, isso permite que a população tenha a capacidade de reação com antecedência. Então, esses alertas, eles são fundamentais. Leandro? Professor, de um ponto de vista assim, ainda mais amplo, né? O senhor falou há pouco de como o governo federal, de uma forma geral, trata essa questão do meio ambiente e do clima. De que modo que a resposta que o governo federal, amanhã o presidente Jair Bolsonaro vai estar em Petrópolis, qual é a imagem que ele precisa passar para a comunidade internacional? Pensando aqui na última fala do governo na COP26, qual é a imagem que o Brasil, numa tragédia ambiental que tem humana, tem uma parte humana muito grande, mas é uma tragédia ambiental. Qual é a imagem que o governo precisa passar amanhã, tentar passar para o exterior amanhã, quando o presidente vai estar em Petrópolis, professor? Primeiro é reconhecer que as mudanças climáticas são uma realidade que elas impõem condições muito adversas ao país. Esse reconhecimento é fundamental, inclusive, para que aquelas pessoas que ainda são reticentes em relação a esses fatos, que elas possam, talvez, aí, se conscientizar um pouco mais a respeito dessa realidade. E, efetivamente, disponibilizar recursos, esses recursos eles vêm sendo reduzidos ao longo dos últimos anos, para a prevenção de desastres naturais. Então, nós temos capacidade de reação, nós temos capacidade de investigação. O que precisa é efetivamente que recursos sejam disponibilizados e, obviamente, esses recursos sejam fiscalizados na sua aplicação. Então, nós temos condições de superar esse tipo de adversidade e nos anteciparmos em relação a isso. Agora, não adianta ficar simplesmente no discurso. Se o governo nega a possibilidade de que as mudanças climáticas imponham esse tipo de situação, se o governo não destina recursos, ou quando faz a destinação, ele olha qual é o partido que está no governo do Estado, como foi o caso da Bahia, isso efetivamente não vai funcionar, porque somos todos brasileiros e todos dependemos do governo federal, independentemente do Estado em que estejamos morando. Sem dúvida, professor. Professor, tem uma questão minha de pura curiosidade, até por ouvir tantos especialistas. A característica dessa mudança climática que nós estamos vendo nesses eventos recentes é o padrão daqui para frente ou é só a ponta do iceberg? Eu tenho até medo de fazer essa pergunta, mas é uma curiosidade minha. Não sei exatamente se há resposta para essa pergunta, mas essa dúvida tem vindo à minha cabeça frequentemente. A gente já tem algo que nos explique de fato o que está acontecendo? Não, a explicação, ela, do ponto de vista científico, ela existe, né? Ou seja, com o aquecimento nós colocamos muito mais energia nos oceanos, colocamos muito mais energia na atmosfera, isso faz com que os processos naturais eles sejam intensificados. Agora, essa semana eu estava refletindo a respeito disso quando eu fazia a comparação com o terremoto e me assustei muito com a velocidade com que esses eventos vêm acontecendo. Eu ministro uma disciplina chamada Mudanças Climáticas no programa de pós-graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP. E eu confesso, tristemente, que hoje é muito mais fácil ministrar essa disciplina porque os exemplos eles são muito mais evidentes. Há alguns anos, trabalhávamos com possibilidades, obviamente que exemplos existiam, mas eles não eram tão intensos ou tão frequentes. Hoje nós temos uma coleção de exemplos, não só aqui no Brasil, mas em diversos locais, e o que tem me assustado, Mona Lisa, como cientista, é a velocidade com que essas mudanças estão ocorrendo, com que essa nova realidade está se impondo. Eu imaginava, sinceramente, que isso fosse ocorrer num ritmo um pouco mais lento e talvez não tão intenso no início, mas essa velocidade tem me surpreendido. Vou respirar fundo aqui enquanto o Leandro faz uma questão. Bora, Leandro.
Professor, do ponto de vista das chuvas que aconteceram, como eu citei anteriormente, São Paulo, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo também teve, mas com um número reduzido de mortes. Agora, Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Dá para comparar com outros verões? Porque, pelo que eu consegui pesquisar e entender, esse verão de 2022 é um verão atípico. O que a gente está vivendo desde dezembro é atípico na região sudeste. Dá para comparar com outros verões? Porque a gente veio no momento de seca dos reservatórios. Dá para fazer essa comparação e dizer que esse é um verão pior ou ele é um verão, de fato, atípico no que diz respeito ao clima, professor? Ele é um verão atípico e pior do que os anteriores. Nós tivemos, recentemente, ocorrências muito ruins, né, muito intensas, por exemplo, em Belo Horizonte. Né? Mas, normalmente, essas ocorrências elas ficavam restritas a determinadas áreas. Elas não se espalhavam, se espraiavam, como a gente tem visto este ano, né? E desde o final do ano passado. Ou seja, pegando boa parte do estado da Bahia, depois boa parte do estado de Minas Gerais, pegando a região metropolitana de São Paulo na sequência, agora afetando o estado do Rio de Janeiro. E nós ainda temos mais de um mês pela frente de verão. Né? Então, infelizmente, essas chuvas elas poderão se intensificar. Está previsto agora a formação de uma zona de convergência do Atlântico Sul, que é um corredor de umidade nesse final de semana, que traz umidade para essa região do Rio de Janeiro, Espírito Santo, umidade essa que vem da Amazônia. Então, o que nós temos em termos de conjugação climática é uma situação que seria usual, a presença do fenômeno Laninha, que faz com que ocorram mais chuvas no Nordeste e no Norte do país, e seca no Sul, só que isso se manifesta de uma maneira muito mais intensa do que nos anos anteriores. Isso mostra que há muita energia na atmosfera, energia essa provocada pelo aquecimento global. Professor Pedro Cortes, muito obrigada pela aula. Olha só que honra, uma aula, então, para a gente tentar compreender todo esse cenário tão avassalador, né? Meu coração está rasgado desde que a gente começou a tratar sobre essa tragédia, a relatar essa tragédia, mas é nossa obrigação, sim, colocar luz sobre a discussão para a gente tentar virar essa página, né? Muito obrigada, professor. Venha sempre conversar com a gente. Eu que agradeço a possibilidade de passar essas informações para a população em geral. Muito obrigada. Obrigada, Leandro Rezende, que fez dobradinha aqui comigo nessa entrevista. Obrigada, querido.